Salve galera, bom dia a todos, tudo bem? Hoje falaremos de um importante tema que se refere ao fim da ordem bipolar. Porém, antes de iniciar o vídeo, gostaria de pedir o seu like e inscrição no canal. Então, iniciaremos falando sobre a Guerra Fria e o processo geopolítico, que vimos em aulas anteriores, que estavam muito presentes, tanto do ponto de vista geopolítico, como também na economia e no processo de industrialização. Esse processo ele vai culminar numa grande e relativa prosperidade mundial, principalmente nos países centrais capitalistas e entre os países socialistas. Então, o período compreendido entre 1945 a 1970 será marcado por essa prosperidade mundial. Porém, a partir da década de 1970 ocorrerá uma mudança nesse cenário econômico, principalmente por dois fatores, se analisarmos o mundo capitalista, digamos assim. Entre esses fatores, podemos destacar o déficit público nos Estados Unidos e nos países centrais, além do choque do petróleo, a partir do surgimento da OPEP, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, que a partir do surgimento desses países, principalmente países do Oriente Médio, onde eles passarão a ser grandes produtores de petróleo e farão uma frente, vão rivalizar com os países capitalistas, as chamadas empresas sete irmãs. Essas empresas tinham como sede os países anglo-americanos, ou seja, os países da Europa e os Estados Unidos. Então, o surgimento da OPEP colocará uma desvalorização no barril de petróleo, onde esses preços vão cair e, consequentemente, esses países centrais passarão por uma grande crise econômica. Porém, vale destacar que essa recessão econômica ela vai perdurar na década de 1970, afetando diversos países capitalistas. Porém, uma das saídas para esse processo será a diversificação industrial e econômica, já que a Guerra Fria estava baseada principalmente na corrida armamentista e a corrida espacial. Então, a industrialização dos Estados Unidos, principalmente, ela vai se diversificar para outros setores além da indústria bélica. Algo que não ocorreu, por exemplo, na União Soviética e no mundo socialista. Esses países tinham como principal meta a fabricação de armamentos. Não ocorreu uma diversificação econômica, digamos assim, uma diversificação industrial, então ocorrerá, consequentemente, uma defasagem industrial na União Soviética e nos países socialistas. Além disso, o fato dos países capitalistas estarem cada vez mais diversificando suas economias, a sua indústria, ocorrerá um grande colapso nos países socialistas, certo? Vale dizer ainda que, a partir de 1985, o governo de Mikhail Gorbachev ele passará por uma grande mudança na conjuntura econômica da União Soviética. Mikhail Gorbachev vai promover uma série de reformas estruturais que estarão baseadas principalmente a partir das medidas de austeridade e corte nos gastos públicos. Porém, vale dizer que duas grandes medidas serão de grande importância nessa tentativa de retomada de crescimento. Uma delas fica conhecida como a glasnost, ou seja, a liberdade de expressão e de informações. E outro será a perestroika, que vai se basear numa espécie de reformulação econômica, ou seja, uma abertura da economia soviética ao mercado internacional. Porém, é importante dizer que, com a defasagem industrial, essa concorrência se tornou algo praticamente impossível de ser praticado, já que os países capitalistas, no decorrer do século XX, a partir da década de 70, tiveram uma grande diversificação do seu modelo industrial e uma modernização do parque tecnológico. Então, esses países terão um monopólio do mercado internacional, enquanto os países socialistas eles passarão por um colapso, já que essa economia e essa defasagem industrial vai prejudicar bastante o desenvolvimento econômico e industrial desses países, certo? Porém, o que vai ocorrer a partir desse processo, digamos assim, será uma ruptura gradativa do modelo socialista, já que esses efeitos das políticas de austeridade e redução dos gastos públicos vão atingir, digamos assim, os países do leste europeu, provocando a queda dos governos socialistas. Na Alemanha Oriental,
a partir de 1989, ocorrerá a queda do Muro de Berlim, simbolizando o término da Guerra Fria. Porém, é importante dizer que o socialismo ele ainda está presente em alguns países, né? Principalmente em outros continentes fora da Europa, principalmente a China, que se mantém como um modelo socialista nos dias atuais, ainda que haja uma abertura de mercado, além da Coreia do Norte, Cuba e Vietnã, certo? Porém, vale dizer que, a partir de 1991, a União Soviética irá se desintegrar, onde a Rússia e mais 15 países vão se separar, vão se tornar independentes e, consequentemente, ocorrerá uma mudança na geopolítica internacional a partir do surgimento de novos países e novas fronteiras que serão redesenhadas nesse processo, assim como também terá um ingresso, né? Ocorrerá um ingresso dos países ex-socialistas na economia de mercado. Então, esses países passarão por uma grave crise econômica, principalmente no início dos anos de 1990, já que essa concorrência com os países capitalistas mais industrializados tornará um processo de inclusão, né, de integração ao capitalismo mais difícil. Porém, em 1991, surgirá o grupo de antigas repúblicas soviéticas vão formar a CEI, ou a Comunidade dos Estados Independentes, cujo limite de atuação e de integração entre os países nunca ficou muito bem definido. Letônia, Estônia e Lituânia reconquistaram sua independência, por exemplo, e não aderiram ao bloco. Porém, os demais países, 12 das 15 repúblicas ex-socialistas, ex-soviéticas, integraram esse bloco. Então, a CEI, ou a Comunidade dos Estados Independentes, será um bloco de cooperação econômica, política e militar entre esses países, ok? Por hoje ficamos por aqui. Espero que tenham gostado do vídeo. Quem gostou, deixa um like e inscreva-se no canal. Um grande abraço a todos e até lá!